Bom dia, alunos, professores, pais que nos acompanham, tudo bem? Sou a professora Elaine, vou moderar a aula da professora Andreia e nossa aula de hoje, ponta do iceberg. Vamos lá para os objetivos. Pode pôr para eles, por favor. Tema da aula, textualização e progressão temática. Objetivos da aula, reconhecer em textos de diferentes gêneros textuais, sobretudo nos argumentativos, a relação de causa e consequência. Produzir textos orais e escritos de gêneros textuais do campo argumentativo, articulados à adequação de diferentes situações de comunicação, levando em conta características do gênero, intenções comunicativas de acordo com o público-alvo, evitando repetição de palavras, garantindo a impessoalidade, favorecendo a compreensão da ordem de acontecimentos. Andreia. Bom dia, Elaine. Bom dia, 7º ano, professores e alunos. Vamos aos conteúdos de hoje? Argumento de causa e consequência e confecção de cartazes de campanha contra a poluição do meio ambiente. Então, vamos lá. Nós, na última aula, tivemos a participação da psicóloga. O que nós estamos fazendo nessa sequência é, na verdade, enxergando aí causas, enxergando consequências, enxergando argumentos, para que a gente possa produzir, então, artigos de opinião, E o que eu tenho trazido é complementar, tenho tentado complementar as informações que vocês já têm. O tema de hoje, o assunto mudou, A gente vai para a questão de poluição do meio ambiente. E eu juntei as aulas, na verdade, o professor Mauro que fez a aula, tá? Obrigada, Mauro. Nós juntamos a aula 7 e aula 8, tá bom? Na apostila, páginas 24, 25, 26 e 27, ok? Então, vamos lá. Primeira acolhida. Pode colocar para eles, por favor? Complete o período. Poluímos tanto o meio ambiente que... Vamos lá, 2 minutinhos para vocês completarem. Vamos lá, então. A Prosílvia. Poluímos tanto o meio ambiente que nos tornamos poluídos também. Esquecemos nossa essência humana. Muito bem. Muito bem. A Sabrina, da Pronatália. Algum dia não teremos mais onde poluir, ou o que poluir. Depois temos aqui o Felipe, da Projanete.
Estamos começando a sofrer com as nossas atitudes. Acabamos com... Não entendi aqui, deixa eu pular essa. Peraí. Alessandro, da ProSueli. Tá. Nós estamos matando os animais indiretamente? Fez uma interrogativa. Joane, da ProFlávia. Que a terra está doente, que acabamos prejudicando a nós mesmos. A Gisele, da ProSelma. Deixa eu ver aqui, a Lorena colocou assim, ó, da ProSirlene. A maioria dos peixes e animais marinhos estão morrendo. A Lívia, da ProMiriam, eu acho. Futuramente iremos ficar sem água. Depois o André, da ProSandra. Poluímos tanto o meio ambiente que só de passar pela rua dá para sentir o cheiro de gasolina vindo dos carros mais velhinhos que passam. Tadinho dos carros velhinhos também. Vamos lá, mas entendi, tá certinho. Deixa eu ver aqui, ó. Aluna Jéssica, poluímos tanto o meio ambiente que sofremos com nossas consequências, né? Eu entendi também. Da Isso. Protalita. Mais, Posso abrir Elaine? um parênteses aqui, André? Pode? Ó, a Prodeise, lá da escola Antônio Matarazzo, de Santa Bárbara do Oeste, está dizendo para a gente mandar um beijo para os alunos, beijão para vocês, que eles sempre estão participando das nossas aulas. Então deixa eu lembrar. Muito obrigada. Deixa eu lembrar de um que eu já esqueci ontem. Beijo para os alunos da E. Simão Bolívar, de Diadema, para a Pronádia. Beijo para vocês, 7º ano. Isso. Pronto. Vamos lá. O aluno Pedro, da professora Viviane, colocou assim, que o planeta está morrendo. Muito bom. E eu vi uma pro que colocou que nós precisávamos fazer campanhas, né, sobre, agora esqueci qual foi a pro que colocou isso. Mas muito legal isso, e acho que agora com o Grêmio, é bem legal fazer, né? Sim. O Grêmio ajudando é uma boa. E a que a gente vai tentar fazer hoje, é que eu não tenho as imagens aqui, mas no final, o Mão na Massa é exatamente produzir cartazes a respeito disso. Então, façam os cartazes, isso pode ser digitalmente, né? Ou não, e enviem para nós, né? A gente pode começar a postar aí nas redes sociais, tá bom? Vamos lá. Muito boa a contribuição de vocês. Leitura, então, um texto, que é o que está na página 24 da apostila. Vamos lá. Lixo no mar é ponta do iceberg de problema nos oceanos. Para oceanógrafo, é necessário pensar na geração desse lixo, além de planejar como coletá-lo. De acordo com a ONU, há 13 mil pedaços de plástico em cada quilômetro quadrado do oceano. Esse é um dado grave, que mostra como muitos países têm sido displicentes quanto à preservação dos recursos marinhos. Por isso, uma das metas do Objetivo 14 da Agenda 2030 é aumentar a conscientização quanto à poluição dos oceanos. Alexander Turra, do Departamento de Oceanografia Biológica do Instituto de Oceanografia, explica que o lixo no mar é apenas a ponta do iceberg de agressões e poluentes presentes nesse ambiente por conta da atividade humana, mas considera que dar atenção a ele é uma boa estratégia. Turra questiona ainda a forma elitista como se trata da questão da poluição marítima, sempre focando nas praias sujas, quando, na verdade, o cerne da questão está em onde esse lixo é gerado. Então, parece que fica até simples, né? Falar só da consequência, então, e não buscar aí a causa, não acabar com a causa, né? Se acabar com a causa, vai instantaneamente aí acabar com a consequência, certo? Então, vamos lá. Uma outra coisa, esse texto me lembrou a participação do Rodrigo Coxa, onde ele fala algumas coisas, né? Porque ele é um embaixador de um projeto de ações de limpeza dos oceanos. Deem uma assistida nessa aula. A aula se chama Dropando com Rodrigo Coxa. Foi esse ano mesmo essa aula, tá bom? Deem uma assistida lá, que aí vocês terão um pouquinho mais de material também para falar sobre, ou para fazer cartazes, né? Acho bem legal. Então, vamos lá. Primeira atividade. Pode ler para nós, Elaine, por favor? Qual o
tema central da notícia? Então, vou dar aí para vocês 1 minutinho e meio. Vamos lá, respondendo para a gente no chat. Vamos lá, então. Ó. O Heitor, da professora Cristiane, disse a poluição. Riquelme, da professora Elizabeth, a poluição. Vitória, da professora Alice, o lixo, o mal que fazemos para o mundo. Laura, do acho que é Evandro, a poluição que está ocorrendo nos oceanos. Gustavo, da Prosueli, poluição. Maria Eduarda, Projanete, a poluição dos oceanos e suas consequências. Raíssa, da Prolívia, sobre a poluição e suas consequências. Boa. Então, vamos lá, vamos colocar a resposta para eles. Então, tudo que vocês colocaram está certo, sim, mas aqui a gente tem mais o específico, que é uma notícia que aborda a preocupação da ONU com a coleta de lixo nos oceanos, uma das metas da Agenda de 2030. Então, o que vocês colocaram também não está errado, tá? Ó, diga. Posso fazer um comentário Pode, aqui? pode. Ó. O André, da ProSandra, colocou bem completinha a resposta dele. Ó. Acho que o tema central é da poluição nos mares, criando um iceberg de problemas para o meio ambiente. Sim, Boa, né? já está entrando na segunda. Guarda essa daí para a gente comentar Tá. na segunda também. Muito boa esse comentário. Então, vamos lá. A segunda agora, para que depois a gente consiga falar um pouco mais. Você conhece a expressão a ponta do iceberg? E se você conhece, então, assim, justifique para nós o que ela representa para você. Vamos lá, vou dar 2 minutinhos para vocês fazerem uma resposta bem completinha.
Vamos lá. Rafael, da professora Kelly. É a parte do problema, a ponta do iceberg. Depois temos aqui João, da professora Marília. Sim, só o começo de um problema, ou coisa bem grande. A Alessandra, sim, ponta do iceberg é utilizada para dizer que um problema ou situação difícil é bem maior do que aparenta, parece ser. A aluna Lenária que colocou isso. Muito boa, essa eu li também. Ó, o Tem Samuel mais? colocou aqui, da Proterezinha. A ponta, o resto está por vir. Tá. Eu só achei. Vocês reflitam comigo se eu estou pensando de forma incorreta. A Elaine, a mesma coisa. Alguns colocaram que é apenas o começo do problema. Eu não enxergo como começo, só se for um ponto de vista. Porque a ponta do iceberg, se a gente pensar na ponta, você tem toda uma base que sustenta aquela ponta, o que ficou lá em cima, né? Porque não começa de cima para baixo, começa de baixo para cima. Estou pensando nesse sentido. Vejam se vocês... Então, quem colocou que é só uma pequena parte, acho melhor do que falar que é só o começo, porque eu não enxergo nem como só o começo. Mas se a gente pensar num ponto de vista de você olhar de cima para baixo, ok. Começou pequenininho e aumentou, né? De aprofundar. Mas se a gente pensar em como nasce aí o iceberg que você tem, né? Acho que é de baixo para cima. Então, pensem comigo, Elaine. Né? Tá. Vocês também, professores, coloquem em alunos a mesma coisa. Então, entendo, sim, que é só uma parte. Né? A ponta do iceberg é só uma parte. Então, é aquilo que é visível para nós. O que está, que nem sempre, né, que alguém colocou, né? É o que aparenta ser. É o que dá indícios de que tem coisa muito mais grave, muito maior aí, né, por vir. Então, muito bem. Vamos colocar para eles a resposta? Então, olha lá, uma sugestão de resposta, né? O iceberg é um bloco ou massa de gelo de grandes proporções, mas que, na maioria das vezes, vemos apenas sua ponta acima da água. Por conta disso, a expressão é utilizada para fazer referências a questões que representam apenas uma parte pequena do problema total. Né? De qualquer forma, vocês entenderam que era só uma pequena parte do problema. Né? E acaba sendo só uma consequência aí, né? Um pedacinho. Então, a gente precisa verificar qual é a causa de tudo isso. Certo? Vamos lá. Próxima questão. Pode ler, Elaine, por favor. Por que o lixo no mar é a ponta do iceberg, segundo o professor Alexander Turra? Então, vamos lá. 1 minuto e meio. Vamos lá, então. Lucas, da Pro Rosângela. Por que tem problemas de poluição piores do que este? Marina, professora Silmara. Porque tem vários problemas além deste. Marcos Vinícius, da Pro... Acho que é Pro Luciel. Ou Lucielma. Porque tem muito mais problema... Ou melhor, porque tem muito mais do que se espera. Deixa eu ver aqui. Adrian, né, da professora Lidiana. Porque é um problema que nós vemos e não fazemos nada. O Cauã, da Pro Juliana,
porque já é um problema de muito tempo. Uhum. Deixa eu Essa ver também aqui. foi boa eles pensarem dessa forma, né? Sim. Aí a Isabelle, da Projanete, colocou, porque é a parte mais visível do problema. Uhum. Bom, esse também li. Bem legal esse. Vamos lá, colocar a resposta. Para a Turra, o lixo nos oceanos é apenas uma parte pequena de todo o problema, que é a geração desse lixo desde o início. Ele acredita ser mais eficaz fazer uma campanha para a diminuição da produção do lixo e do descarte correto, do que esperar chegar nos oceanos para coletá-los, né? Então, é isso mesmo. Então, por que é só a ponta do iceberg? Mas por que vai esperar chegar lá? Por que não fazer uma coleta correta, né? Por que não produzir menos lixo? Ok? Eu participei de uma aula com o Ed Joel, de ciências, e ele comentou muito sobre isso. Que nós criticamos muito essa questão do lixo, da produção de plástico, mas consumimos muito também, né? Então, temos que mudar a nossa atitude também. Então, utilizar mais reciclados, separar o lixo. Então, a gente não pode ficar só reclamando. Qual é a nossa atitude em relação a isso? E ao fazer essa coleta seletiva, também fazê-la corretamente, Sim. né? E não também separar o lixo de qualquer forma, não ter quem busque, né, quem faça essa coleta seletiva também não vai adiantar, porque você vai acumular lixo, né? Então as pessoas jogam de qualquer forma. Eu morava no condomínio que as pessoas resolveram reciclar latinhas. Ok, mas só que o lugar onde se colocava a latinha era na entrada do prédio. As pessoas colocavam as latinhas lá com a cerveja derramando. Você entra no condomínio cheirando cerveja. Sim. Isso também não é correto. Não. Isso, em questão sanitária, péssimo. Né? Se é para fazer de qualquer jeito, então não faça. Faça corretamente. Se a intenção é essa, já faça certo desde o começo. Sim. Também fingir que está fazendo também não adianta. Né? Então, vamos lá. Próxima agora. É bem essa pergunta. O lixo descartado inadequadamente pode acabar poluindo todo o seu percurso até os oceanos. Faça uma lista com pelo menos 3 consequências do descarte errado do lixo para a natureza. Vamos lá. Vou dar 1 minutinho. Citem alguma coisa, né? Não precisa fazer tão elaborado. Vamos lá, 1 minuto. Ó, a Prosandra, ela deu aqui uma possibilidade a mais para a gente. Eu não sei, eu tenho certeza que eu não vou pronunciar corretamente, tá? Tem um trabalho bem legal da família, acho que é Schurman, será que é assim que fala? Sobre isso. Então, pesquisem lá, né? Então, uma dica aí para vocês. O Samuel, da professora Terezinha. Deixa a água turva. Depois aqui. Kevlin. A poluição nas águas e no mundo. Água muito suja, enchentes, poluição. Matança dos peixes, enchentes. Vamos ver aqui. A natureza está pendente de socorro, contaminação. E aqui a professora Silvia colocou assim, acredito que seja os problemas, né, que isso traz. Turismo, pesca, navegação, então tudo isso vai influenciar, né? Sim. Na economia também. Uma questão interessante que o Rodrigo Coxa colocou foi na questão dessa cadeia alimentar. Nós também, quando consumimos o peixe, nós estamos consumindo o peixe já cheio de plástico, vamos dizer assim. Né? Foi até o que o aluno Felipe colocou aqui, vai se relacionar com isso, da professora Maria. Os animais podem comer, então morrem muitos, né?
e, como o Rodrigo disse, a gente acaba ingerindo também ao consumir este animal. Isso mesmo. Então, olha só, nós demos alguns subsídios para vocês fazerem os cartazes, mas aí um professor, foi uma professora, né, que deu a ideia desse documentário da família Schirmer. Tem esse documentário, outros vários vídeos para vocês procurarem, e a partir deles, produzam então os cartazes, que é o mão na massa que está aí. Ó. Vamos produzir cartazes para conscientizar a sociedade sobre a forma correta de fazer o descarte do lixo. Nós tivemos uma, né, Elaine? A Elaine me lembrou agora, sobre o descarte de remédios, né? Nós tivemos uma aula sobre isso, ó, já dá para juntar, olha só, né? As aulas estão conversando. Utilize argumentos de causa e consequência. Apresente ao seu professor ou à sua professora e depois mande na minha página no Instagram. Está aí a página do professor Mauro, e vocês têm a minha página, tem a página da Elaine, também pode colocar. Elaine, mais alguma coisa? Queria complementar rápido? Aqui. Obrigada a todos, avaliem a nossa aula, e um abraço para os alunos lá de Dayatuba, da Escola Anunziata, da professora Nádia. Bom final de semana? Eu estou perdida. Já é. Bom final de semana a todos, até mais. Beijo, 7º ano. Bom fim de semana. Até terça.